A emoção está no ar. O repórter Justiça de hoje fala sobre o grande dia de muitos casais, o casamento. A celebração, os preparativos e, claro, a festa. E ela, a noiva, chega. E essas são imagens que se repetem por todo o país. De acordo com o IBGE, em 2015, o Brasil registrou mais de 1.100.000 casamentos civis, um aumento de quase 3% com relação ao ano anterior. Em alguns estados, o crescimento foi ainda maior. No Acre, por exemplo, o aumento foi de 40%. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, 10%. Conversamos com o Lucas e com a Letícia, poucos dias antes da cerimônia. Um pouquinho ansioso, comecei a deixar de dormir bem esses dias. Eu tava todo, mas assim, no geral eu tô até tranquilo. Tô mais preocupado em relação aos gastos. Eu estou mais estressada do que ansiosa, mas... E olha que o Lucas me ajuda bastante, mas é normal. A Letícia conta que o sonho do casamento cresceu junto com a relação dela com o Lucas. Passou a ser um sonho quando eu conheci o Lucas. Eu não tinha aquela vontade que a maioria das mulheres tem de casar de noiva na igreja, mas aí acho que isso foi sendo alimentado. E para uma noiva, às vésperas do casamento, o planejamento foi difícil. Até hoje, faltando o quê? 4 dias para o casamento, eu tenho problema com a minha lista de convidados por causa da minha mãe. E tem uma família enorme, então ela fala, minha filha, você vai deixar minha prima de fora? Eu falo, mãe, não tem jeito. Mas assim, acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem, né, esse problema. Porque é bem complicado deixar as pessoas de fora. E é aí que entra o Túlio Lacerda nessa história. Ele é especialista em assessorar noivos, um mercado para todo tipo de casal. Tem vários níveis de investimento, né? Tem aqueles que querem uma coisa mais básica, aqueles que querem uma festa inesquecível. Então, vão ter vários parâmetros para definir isso, se é um sonho dos dois, se é um sonho mais tranquilo, ou se é um sonho que envolve a família. Quando envolve a família, é aquela coisa mais grandiosa. E quando isso acontece, não tem limites. O céu é bem o limite. A gente já teve casamento com orçamento super em conta, até uns 40 mil reais, assim como eu já tive casamento com 1 milhão. Mas seja qual for o investimento, para ter uma boa festa, tem algo em comum. Planejamento. Se você se planejar, você consegue fazer qualquer festa, seja ela uma mais em conta ou uma milionária. O repórter Justiça também conversou com outros profissionais especializados em casamentos. Mas antes conheça um pouco do Danilo e do Eduardo, vendo o casamento deles. Depois do casamento, o Danilo e o Eduardo passaram a trabalhar com organização de cerimônias. Que tipo de saia justa ocorreu no casamento de vocês? O local foi uma saia justa, uma das principais, né? O local é uma coisa que a gente sonha, um casamento perfeito para que aconteça naquele local. E aí visitamos alguns locais que aparentemente tinham a data disponível para a gente poder fazer a festa. E quando perceberam, viram que era um casal homoafetivo, falaram que não poderiam. Pediram desculpas, mas falaram que não poderiam atender a gente. A gente passou por isso algumas vezes, né? Alguns locais são declaradamente contra. Quando percebem que é um casal gay, falam, não, a gente não faz. E quais são as diferenças num casamento homoafetivo, principalmente ali na cerimônia, com relação a um casamento de um casal heterossexual? É a forma de tratamento, o envolvimento da família no casamento, os protocolos da forma como são feitos, né, no casamento, as entradas, saídas, o próprio público envolvido no evento, né, é diferente. E a procura tem crescido? Temos casamentos marcados até maio de 2018, casamentos fora, realizamos já casamentos no exterior. Um dos pontos importantes é que os casais estão se sentindo cada vez mais confortáveis, porque eles sentem a segurança que tem um cerimonial que realmente entende as questões que são necessárias, não só no dia do casamento, mas no processo todo de preparação, que foi, acho que nessa parte mais que pegou a gente conseguiu, por experiência própria, lapidar esse processo para que as outras pessoas não precisam passar pela mesma coisa. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo passou a ser possível após o Supremo Tribunal Federal, em 2011,
reconhecer a união estável para casais do mesmo sexo. 2 anos depois, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja por habilitação direta ou por conversão de união estável. Em 2011 teve realmente um boom de pessoas, casais correndo nos cartórios e fazendo seu registro. E para entender melhor quais são os impactos legais do casamento, viemos conversar com um especialista em direito de família. No casamento, o casal pode escolher o regime de bens. O mais comum é o regime de comunhão parcial. Explica pra gente, por favor, esse regime. A princípio, os bens adquiridos durante o casamento são comuns. Um erro comum das pessoas é achar que o regime de bens é gravado em pedra. Uma vez que eu me casei no regime de comunhão, todos os bens vão ser adquiridos conjuntamente, meio a meio. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer na compra de um determinado bem, eu ter contribuído com um valor maior, minha esposa ter contribuído com um valor maior, e nós podemos fazer constar essa diferença de contribuição no ato da compra do bem. E o regime de separação de bens? Na verdade, nós temos 4 regimes, né? Um que é muito pouco utilizado, que é o regime da participação final nos aquestos, que foi trazido do direito europeu para o direito brasileiro, mas não pegou, porque ele é muito complicado, né? Ele demanda quase que uma contabilidade diária. Daí nós temos o regime de separação, o de comunhão parcial e comunhão universal, né? No regime da separação, a presunção é totalmente contrária. A presunção é de que aquilo que está no seu nome te pertence até prova em contrário, e aquilo que está no nome dela pertence a ela até prova em contrário. Dentro do regime de separação de bens, existem 2 possibilidades. A separação convencional e a separação obrigatória. Explique isso pra gente, por favor. A lei brasileira traz 3 hipóteses em que o Estado impõe a esse casal um regime de separação, que é o caso da pessoa maior de 70 anos, ela é obrigada a casar em separação, embora eu particularmente acho que essa disposição é inconstitucional. Ele presume que aos 70 anos você não consegue mais gerir a sua vida, né? E existem 2 outras hipóteses de separação impostas pela lei também, que essas eu acho mais interessantes. O primeiro é o caso da pessoa que precisa de autorização para casar, que é aquele jovem que está entre 16 e 18 anos, que ainda não é completamente maior. E nós temos a hipótese da pessoa que se casa com a chamada causa suspensiva do casamento. A hipótese melhor para se ilustrar. Você já foi casado e agora você é divorciado ou então é viúvo e está querendo se casar novamente, mas você ainda não fez a divisão dos bens do casamento anterior ou não fez ainda o inventário da sua finada esposa, por exemplo, né? Então você ainda tem uma massa patrimonial que não foi dividida. Então o que o Código Civil determina é que se você for passar por um novo casamento, você fica obrigado a casar em separação para não haver uma mistura daqueles patrimônios. Christian Vater ainda explica um pouco mais dos regimes dos casamentos. Uma grande diferença entre a comunhão parcial e universal. Na parcial, a herança que você receba de seus pais e avós entra na sua massa patrimonial, a princípio. Na comunhão universal, a princípio ela entra na massa comum. Então, como as heranças se comunicam, que é a principal diferença entre os 2 regimes, muitas vezes a massa comum do casal fica maior. E quais são as diferenças da união estável com o casamento? Esteja você casado, esteja você vivendo em união estável, e isso abrange também os casamentos e uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, você tem a presunção de aquisição de bens em conjunto, né? Você tem a proteção dos filhos. Por exemplo, em caso de dissolução, tanto o casamento quanto a união estável são discutidos em vara de família. São 2 entidades familiares que são protegidas. Outra proteção muito grande não está em lei, mas é possível ver no carinho e o amor entre os casais. Das páginas da vida real para a internet. Uma história de amor foi um incentivo para o início da carreira de uma blogueira. A Raquel Cordeiro se especializou em dar dicas para as noivas e criou um blog, o Vida a Dois. E a história da Raquel com um blog começou, claro, de um casamento, né, Raquel? Do seu casamento? A partir do meu casamento, exatamente. Eu comecei a ver esse mundo de casamento
e perdida, sem saber o que fazer, não tinha, assim, os blogs na época eles eram diários, a gente usava muito para desabafar, até me chamaram para escrever em um na época que eu casei. Eu falo na época que foi 2012, né? Então, já estamos em 2017, muita coisa até mudou no mercado de casamento. E eu me apaixonei. Quando eu casei, que eu me vi casada, eu falei, o que é que eu faço da vida? E o que uma noiva e um noivo também, né, não sabem já inicialmente ali? Dependendo, assim, tem gente que sonha. Eu nunca sonhei em casar. Foi uma coisa que eu construí quando eu conheci meu noivo e tal. Eu fui construindo esse sonho, então eu entrei muito crua. E por mais que as noivas sonhem em casar, ela não fica pesquisando o mercado de casamento para saber quem é o melhor profissional, para saber por onde ir, como que eu tenho que começar. Tipo, eu tenho uma data, tipo, você sabe que você quer casar. A pessoa sabe que quer casar na praia, mas ela não sabe como é que faz. Se eu vou procurar uma agência, se eu vou ter que ir até o local para poder ver o lugar. E o que você dá de dicas, assim? Para mim a primeira coisa é definir o estilo de casamento que você quer. Eu quero um casamento ao ar livre, eu quero um casamento em lugar fechado, eu gosto de noite, eu gosto de brilho. Não, o meu sonho é casar de manhã, porque isso depende muito da época que você vai casar, o local que você vai escolher. Bom, e para a gente entender a importância que essa troca de experiência tem, a gente está aqui com a Carole, que foi uma das usuárias do blog da Raquel, né, Carole? Que tipo de informação que foi importante para você nessa troca de experiências no blog? Na verdade, todas as informações, né? Quando eu buscava procurar a respeito de decoração, filmagem, foto, eu corria no blog, via experiências de outras noivas e procurava o que estava mais próximo do meu perfil, né? Do meu perfil e do perfil do meu noivo. Então funciona como uma corrente, né? As pessoas vão falando do serviço de um profissional e a outra vai vendo se é interessante também. Exatamente. Que tipo de profissional que você acabou contratando depois dessas informações? A filmagem, com certeza. Então vamos aproveitar para a gente assistir um trechozinho do vídeo do casamento da Carole. Do you ever question your life? Do you ever wonder why? Do you ever see in your dreams? Por incrível que pareça, eu fiquei muito tranquila no dia do meu casamento. O pessoal no salão falava assim, não, você não é a noiva. Porque realmente eu estava curtindo o momento, eu estava vivendo. Então, assim, eu peguei para, de fato, participar daquele momento. Porque ele realmente, todo mundo fala, passa muito rápido. Então, eu queria aproveitar deste rápido. E no final as pessoas acabam se tornando amigas mesmo, tanto que vocês estão aqui? Com certeza. Mas nem sempre tudo dá certo numa festa. Às vezes, o que era para ser uma celebração pode se tornar um caso de polícia. Em Brasília, um famoso decorador de festas deixou prejuízo para as clientes. 78 casais e 2 grupos de formandos foram lesados. Um rombo de R$1.600.000. Nós consideramos que houve estelionato, por quê? Porque o neto começou a negociar com as vítimas. Quando ele começou a perceber que ele não tinha como honrar esses compromissos, ainda assim ele começou, ele continuou a exigir o valor daqueles contratos de forma à vista. Ou seja, ele estava com a viagem dele marcada para Paris, ele sabia que iria viajar dali a 3 dias e, no entanto, um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes, ele estava negociando e recebendo esses valores. O profissional que responde a processos judiciais era considerado um dos melhores da área em que atuava. As noivas, elas só tiveram consciência de que estavam caindo no golpe no momento em que tomaram conhecimento que o neto tinha comprado uma passagem e viajado para Paris. E não honrou o primeiro compromisso com a noiva, né? Depois da viagem dele, que seria numa sexta-feira. Na época, Neto Galvão voltou ao Brasil e prestou depoimento à polícia. Estava extremamente abalado. Ele tinha 1 ou 2 dias que tinha chegado de Paris, estava chorando bastante, dizendo que queria conseguir um meio de honrar todo esse prejuízo e compromisso que ele tinha, né? E teria ainda com algumas noivas. Mas deu a entender que tinha intenção de continuar trabalhando nesse ramo, mas não aqui no Distrito Federal, fora de Brasília. E o que fazer diante da contratação de um serviço que não é prestado? Procuramos um advogado especialista em direito do consumidor.
Para Sandro Brotherwood, em caso de descumprimento, o consumidor pode pedir o dinheiro de volta por meio de uma ação judicial. A ideia básica é que, do descumprimento do contrato, tá, a primeira coisa que acontece é a devolução dos valores. Mas, além disso, dependendo do que a gente está falando, no caso, uma festa de casamento, você pode ter outras despesas, né, associadas a isso. Então, essas outras despesas elas podem, sim, ser pleiteadas dentro de uma ação, né, de reparação. Nesse caso, seriam os danos morais. E quando o consumidor também pode pedir indenização por dano moral. O advogado explica. A partir do momento em que fica constatado, né, ou que você entende que você sofreu uma dor íntima, ou você foi exposto ao ridículo, porque você não casa todo dia, isso não é uma coisa, isso não é um mero dissabor, isso não é um mero descumprimento contratual. Mas o ideal é evitar dor de cabeça. O primeiro é a indicação, né? Você converse com as outras pessoas que essa pessoa, essa empresa já prestou o serviço. Outra forma também de você procurar também é que, já que você vai ter o contrato assinado, ter o contrato por escrito, né? Nesse contrato você ficar muito claro que você está fazendo a contratação, seja com a pessoa física ou com a empresa, com a pessoa jurídica. A partir desse momento você tem acesso a CPF, você tem acesso a CNPJ. Pesquisar, saber se essa pessoa, se essa empresa tem alguma restrição, tem alguma ação de cobrança, PROCON, ou seja, a ideia básica é cautela e pesquisa. Não tem um lugar melhor na casa do que a cozinha para a gente contar a história de família, né? Por isso, o terceiro bloco do Repórter Justiça começa aqui na cozinha da dona Fátima, do seu Dedé, um casal que está junto há quase 40 anos, mas que recentemente decidiu oficializar essa união. Mas por que depois de tanto tempo? É o que a gente vai saber tomando um cafezinho aqui com a dona Fátima e o seu Dedé. Por que depois de tanto tempo surgiu essa necessidade, essa vontade de oficializar essa união? É porque foi uma oportunidade, né? Porque, assim, a oportunidade não tinha, né? Aí surgiu essa oportunidade e ele quis, né? Ele correu atrás, quando ele estava trabalhando, né? Aí chegou pra mim e falou, eu falei, meu filho, é uma oportunidade. Vamos pegar essa oportunidade. E foi o que nós fizemos, né? Foi há quase 5 meses isso. Foi. Uns 4 meses, né? Foi. Mas quem queria, quem era, hein, seu Zé? Não, o sonho dela era casar, né? Falou pro pai quando eu fui pedir ela. Aí então nós não se casamos, que a ex-mulher minha ainda era viva. Aí nós fizemos assim uma comparação que caso sem casar, né? Aí o povo lá nós era casado, né? Mas na realidade nós não fomos casados. Vocês estavam só unidos, né, vivendo na mesma casa. Né? Aí nós fomos morar junto, né? Aí até hoje, graças a Deus, aí agora teve essa oportunidade e nós pegamos, né? Como bem a dona Fátima disse, o casamento com o seu Dedé só foi possível depois de anos morando juntos. É que seu Dedé já era casado no papel, a ex-mulher não queria de jeito nenhum assinar a separação. A documentação só saiu após o falecimento dela. Mesmo assim, seu Dedé e dona Fátima não conseguiram oficializar a relação imediatamente. Sem dinheiro, deixaram a situação como estava. Aí foi necessário um empurrãozinho. Ficaram sabendo que o governo do Distrito Federal faz casamentos comunitários. E o melhor, tudo de graça. O senhor falou sim, assim, com convicção? Sim! Aí ali foi o mais importante, né? Que ali já estava confirmado mesmo, né? Depois de tanto tempo, né? Foi tanto tempo, esperei muito tempo, mas graças a Deus, Deus me deu a vitória, né? E para o senhor, teve algum momento assim que o senhor se emocionou, o senhor achou bonito, achou que era um momento importante? Era importante, porque eu já tinha casado uma vez, né? Aí aquele outro momento já foi mais importante para mim.
É, o que para muitos é difícil, como manter o amor por anos e anos, para esse casal são apenas degraus de uma relação estável. 40 anos assim, juntinhos. São muitas histórias, dificuldades, uma prova viva que uma união bem-sucedida depende de parceria e compreensão. Ah, e o romantismo nas horas certas, né? E foi bom? Pra mim foi ótimo, né? E pro senhor, seu José? Beleza. É a companheira, né? Aí a gente tem que... Foi um dia, assim, muito feliz que eu passei. Foi, dona Fátima? Por quê, hein? Nossa, foi maravilhoso. O que aconteceu lá que a senhora gostou tanto assim? Foi muita coisa, nossa, eu não sei nem dizer o que foi que aconteceu tanto. Era um sonho, né? Era, e a entrada ali, a entrada do... Nossa, foi lindo demais, gente. Eu acho que todas as noites ficou emocionada na entrada. E como é que a senhora entrou? A senhora tem foto disso? Eu não. Não tirou foto? Não tirou. A senhora acha que foi a maior realização da vida da senhora? Foi uma realização que, da realidade, eu nunca pensei. Assim, nunca pensei que ia acontecer uma coisa tão boa da minha vida como aconteceu. O Casamento Comunitário é um programa para casais de baixa renda. A ideia é garantir os direitos patrimoniais e previdenciários da família. O governo paga as taxas do casamento civil no cartório, além da vontade de qualquer noiva, cabelo, maquiagem e o tão sonhado vestido. A subsecretária de Justiça do Distrito Federal, uma das responsáveis pelo programa, conta que para tudo dar certo, também precisa da ajuda da iniciativa privada. São feitas parcerias. Normalmente são 2 edições do Casamento Comunitário ao ano, né? E cada uma com 70 atendimentos, 70 casais, né? O casal, a renda dele não pode ultrapassar, a renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos e os requisitos documentais foram publicados no edital, constando no nosso site. Então, os requisitos documentais têm que ser regiamente preenchidos. A Secretaria tem vários parceiros que nos apoiam, né? De vários segmentos, desde a roupa ao transporte, a iluminação, fotografia. Então, é realmente uma união de esforços, né? Os parceiros privados sem eles nada disso aconteceria. E em cada edição, geralmente ocorre num lugar, né? Na última vez foi no Mané Garrincha, mas já aconteceu no Museu da República. Então, há essa mudança e nessa edição agora será no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães. Quem foi beneficiado aprova. É um dia inesquecível e com tudo que se tem direito. Cerimônia, o tradicional sim, brinde e festa. Seu Dedé e Dona Fátima que o digam. Uma alegria e tanto. Aí veio a pergunta que certamente eu já sabia a resposta, mas foi só para confirmar. Vale a pena a pessoa casar. Eu acho que vale a pena. E pro senhor, José? É igual, né? Pra mim foi bom demais. Bom demais, minha certeza. O cabo, não, você tá com aliança. Não, eu casei. Cadê a aliança? A aliança dos dois lá, ó.